Como joga Jonathan Ikoné e por que ele é tão cobiçado por Vasco e Botafogo? Visão para Jogo tá de volta, eu sou o William Borges. O nome da vez é Ikoné no futebol carioca. Ponta, canhoto com muito drible, que estava no futebol italiano. Tô com 20 anos da Alicane, estudou sobre o jogador, estudou sobre Ikoné, que chama a atenção de dois clubes cariocas, talvez para ser aquele ponta desequilibrante, aquele ponta do drible. Olha, para ter um contexto de jogo em que você vai ter um jogador de 1 contra 1 pelo lado direito do campo, que tem finalização e que também gosta de encontrar passes interessantes, eu acho que é muito interessante. Seria muito interessante para o Botafogo, seria muito interessante para o Vasco da Gama também. A gente vai trazer todos os detalhes, tudo o que faz de bom em campo o Jonathan Ikoné. É um jogador que estava na Fiorentina, está na Fiorentina, pertence à Fiorentina e foi emprestado ao Como na última temporada. Teve um destaque muito legal na Conference League, lá na Europa, né? Teve gols marcados na Conference League na fase de grupo e nas primeiras fases eliminatórias. Depois ele é emprestado ao Como, marca 2 vezes, não era um titularaço do Como, mas assim, é um jogador com qualidade, é um jogador que tem 1 contra 1. E é isso que a gente vai mostrar agora. Antes de qualquer coisa, deixa o like, hein? Like é muito importante. Quanto mais like, mais a gente cresce, mais esse vídeo chega longe, tanto na torcida do Botafogo, quanto na torcida do Vasco também. Em meio sem definição, 2 torcidas ficam sabendo de como pode ser um possível reforço a Vasco e Botafogo, né? E chamando a atenção que as duas equipes jogam com ponta direito canhoto. Exato. Tanto o Rayan no Vasco, quanto o Arthur no Botafogo, então é uma alternativa à posição deles. Exatamente, isso é muito interessante. E ele pode jogar tanto bem aberto, como ele tá nesse lance aqui, como também um pouco mais para dentro, e esse balanço é o mais legal do jogo dele. Vamos mostrar. A bola vai chegar nele pelo lado direito do campo, em amplitude, bem aberto, ao lado direito de uma linha com 5, não uma linha, mas jogadores, de 5 jogadores que colocam-se a atacar a última linha do adversário. O Ikoné vai ser esse jogador a dominar e explorar esse 1 contra 1. E aqui fecham até 2 jogadores. E ele entende, os 2 caras estão tirando o fundo, inclusive o lateral esquerdo aqui do adversário está posicionado para tirar a jogada de fundo dele. Então ele enxerga muito bem isso e ele vai trazer essa jogada para o meio. Vai fazer esse corte para o meio muito bem feito. Vai bater a marcação fácil por aqui, uma ameaçada. Ele bate até um pouco pressionado, é verdade, mas o mínimo de espaço já é necessário, já é o suficiente. Ele consegue bater pro gol e fazer um baita gol. E chamar a atenção no início do lance que ele tá marcado, de certa forma, por 3, né? Exato. Os 2 da bola ainda tem um por ainda fora ali sobra, que prejudica essa bola pelo meio, ele consegue mesmo assim fazer o gol. E ele também consegue ser um jogador a jogar mais por dentro do gramado. Você vê, lá do outro lado, existe um ala direita, existe o centroavante, ele tá entre os 2, ele tá como um interno nesse momento. Mas ele vai jogar não para ser um cara a articular, não para ser um cara a armar, mas para atacar o espaço nas costas da zaga. E posso fazer um comentário das duas equipes? Claro. Paulo Henrique e Vitinho exploram também bastante o fundo, então pode ser esse interno que puxe e abra o campo para o lateral fazer ultrapassagem. Esse ponto é espetacular e é isso que ele vai precisar fazer tanto em Vasco quanto em Botafogo. Aqui ele ataca muito bem as costas da zaga, recebe esse passe muito bom, sai frente a frente, tem calma para cortar o goleiro, acaba perdendo o gol. Mas assim, foi espetacular o drible, tá? Acaba perdendo o gol, mas é o tipo do gol que não pode perder. Não dá, mas é uma movimentação muito interessante, é um recurso muito interessante frente a frente. Aqui em amplitude novamente. E a gente vai fazendo essa brincadeira entre por dentro e por fora. Aqui por fora, no X1 contra a marcação. E você vai ver que o mínimo de espaço para ele já é o espaço suficiente para finalizar a jogada. Ele vai fazer o corte pro meio e aqui a sobra demorou um pouquinho para chegar, ele já vai conseguir, nesse corte curtinho, bater forte na bola e quase fazer um golaço pelo combo. Esses 2 lances que você mostrou, parecido com o primeiro, no caso, sim. São lances que ele tem a finalização muito rápida, né? Porque se ele perde um pouco de tempo ali, olha quantos caras de branco tinham na área naquele momento ali. Exato. Então ele ia bater travado, ele consegue achar a finalização mesmo assim. Já bateria travado. Contra a Roma nesse momento também. De novo, X1 contra a marcação e outra alternativa. Agora, a pedalada, o corte para fora para a perna direita e a finalização na jogada. Então é um jogador que tem isso também, tem o corte por fundo também. Agora, por dentro, vai tentar encontrar esse passe em progressão, a zaga corta, ela fica na perna esquerda dele. E é um jogador que não consegue bater só aberto, tem qualidade para bater cruzado também. O segundo gol dos 2 que ele marca pelo Como nesse restinho de temporada foram gols, esse que eu já mostrei no primeiro lance, e agora esse de perna esquerda batendo cruzado na bola. Aqui de novo, por dentro contra a Roma, vai conseguir ser um jogador a passar bem pela marcação, fazer o corte pro meio, e aí poderia ter 2 passes, o passe lá, o outro lado, uma virada de jogo por aqui, ele prefere bater pro gol, ela explode no peito do zagueiro. A gente percebe que é um jogador bem individual, né? Um jogador que vai para dentro até... Articula pouco. Articula pouco, perfeita a frase. É um jogador que vai mais pro drible e tenta ser objetivo.
sem tanto utilizar os companheiros. É direto, terminal. Exatamente. Aqui de novo, agora mais em amplitude, mas entre esse espaço. Não está na linha lateral, mas também não está tão afunilado. Ele vai atacar as costas da zaga novamente. Vai atacar de novo as costas da marcação. Recebe o passe, chega bem no fundo, bate de perna direita, boa defesa do goleiro. Na Conference League, aqui quase como uma dupla de ataque na Fiorentina, de novo atacando por dentro. Vai receber esse passe, tem velocidade para chegar muito à frente da zaga e aí um toque de perna direita cruzado para fazer o gol. De novo pela Fiorentina, muita velocidade para atacar a linha de fundo por fora dessa vez. Corta para o meio e aí bate colocado para cravar mais um gol pela Fiorentina na Conference League. E aí é interessante, ele tem um drible e eu vou mostrar de novo para você. Ele tem um drible que é muito bom. Ele consegue fazer e ter alternativas muito interessantes. E aqui ele dá um drible, uma pisada que o marcador já sai. E se repara até na marcação que a gente coloca. Aqui ele levanta a cabeça e vai ver dois jogadores do Como dentro da grande área, na entrada da grande área. Ele vai encontrar esse passe muito bem feito para o jogador que se projeta, para o jogador que entra na área. O passe acontece, a finalização e um baita gol do Como. Então, isso daí não conta como participação. Não conta como participação, mas deveria. Então não é que ele é um jogador só finalizador. Ele prefere finalizar a jogada. Ele é esse cara terminal. Agora, quando por dentro também, não dá pra dizer que ele não consegue articular nada. Não dá pra dizer que é um jogador limitado no quesito. Não é a principal característica dele, mas sabe o que tá fazendo por ali também. Aqui de novo, mais uma vez, o drible que ele consegue fazer, chegado no fundo, e aí vai fazer um cruzamento de perna direita, quase para gerar uma assistência na segunda trave. Aqui de novo, de fora para dentro, corta a marcação, chega no fundo, faz o cruzamento, a zaga corta. E aí de novo, de fora para dentro, vai fazer um drible muito bom, vai chegar no fundo, vai fazer o cruzamento e o goleiro vai conseguir interceptar. Então, se a gente fosse resumir o Jonathan Ikoné nesse momento, seria um drible muito forte, muito forte. É uma característica muito interessante do Ikoné. A questão é, esse drible coloca ele em excelentes condições para finalizar e esse drible coloca ele em boas condições para articular. Quando vem para dentro, tem um pouquinho mais de dificuldade. É um cara, na minha opinião, que se dá melhor por fora. Mas como você bem comentou, tanto o Botafogo, com a dupla Vitinho por fora e Arthur por dentro, quanto o Vasco, e aí depende, né? Mas normalmente o PH por fora e o Raia por dentro, o Raia que faz uma função de segundo atacante em muitos momentos, talvez o Ikoné seja contratado para ser um jogador para jogar mais para dentro, mais como esse meia do que como esse ponta. E aí é questão da gente entender o quanto ele combina ou não. Ainda assim, o drible que ele tem possibilita ele a chegar em boas condições em vários setores do campo, seja para finalizar de esquerda da entrada da grande área, seja para chegar no fundo e fazer um cruzamento. Mas as duas equipes também trabalham mais nesse ponta direita, um ponta mais agressivo, e no ponta esquerda um mais construtor. Sim. A gente percebe o Botafogo de hoje. Montoro, um cara mais construtor, o Arthur, em teoria, um cara mais agressivo. Por mais que o Arthur até tenha um pouco de construção. A gente traz para o contexto do Vasco. Nuno Moreira, um ponta mais meia, e o Rayan, aquele ponta mais... Então, combina. E dá para lembrar do Botafogo do ano passado, com o Thiago Almada pela esquerda, o ponta construtor, e pela direita o Luiz Henrique, esse ponta terminal de drible muito forte. Claro que não é o mesmo Botafogo, claro que o Botafogo mudou demais, mas é um exemplo positivo recente do Botafogo com pontas de perfil diferente. E sobre o Luiz Henrique, né? É um jogador que tem um drible, tem uma velocidade de explosão física e tem a tendência a finalizar que podem lembrar em partes o Luiz Henrique. Falta, obviamente, muita qualidade, né? E aí o Luiz Henrique tinha uma qualidade espetacular no Botafogo, hoje no Zenit. Ainda assim, é um jogador que lembra um pouco mais a característica, né? A gente tem até o vídeo do Arthur aqui no canal e a gente fala, o Arthur não é o Luiz Henrique. E a característica é muito diferente do Luiz Henrique. E acho que o Ikoné lembra um pouco mais o que o Luiz Henrique fazia do que o próprio Arthur. Feito, batido o martelo sobre Ikoné. E vale lembrar também que, baseado num jogador francês, que talvez precise, seja para qual clube for, precise de uma adaptação. Enfim, não é simples assim chegar e vai ser o craque. E você, torcedor do Vasco, e você, torcedor do Botafogo, o que acha da possível contratação do Ikoné? Acha que ele vai agregar no time? Acha que ele chega para ser titular? Deixa seu comentário aqui que é extremamente importante pra gente. Peço para você que curta, compartilhe e divulgue nosso conteúdo. Se inscreva no canal, dá uma olhadinha no plano de membros e também no Pix na tela ali, que isso ajuda muito o nosso conteúdo a continuar crescendo. É isso, um abraço, até o próximo vídeo.